Atenção, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus apresenta uma experiência em sonho que Deus concedeu à cooperadora Miriam, da IPFD de Almenara, do estado de Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes, esse que vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior, pastor responsável pelas igrejas Pentecostal do Filho de Deus, no estado de Minas Gerais. Amados e queridos ouvintes, eu estou aqui com a cooperadora Miriam, que ela teve uma visão em sonho da parte de Deus, a qual Deus mostrou para ela algo a respeito da obra de Deus aqui na terra, E eu vou estar aqui entrevistando ela, a respeito desta maravilhosa visão que Deus deu para ela, E os irmãos prestem atenção que foi algo tremendo, meus amados irmãos. Então vamos ouvir a nossa irmã cooperadora Miriam relatar. A paz do Senhor Jesus, cooperadora Miriam, relata aí para os irmãos como foi essa visão em sonho, a qual Deus lhe mostrou. A paz do Senhor Jesus, pastor Carlos Júnior, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs que nos escutam nesse momento. Então, irmãos, eu tive um sonho, na qual eu via a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Ou seja, eu não vi cadeiras, eu não vi o altar, eu não vi, o salão, fisicamente em si, como a gente costuma congregar. Eu vi uma grande pedra, uma rocha muito alta, muito grande, e essa rocha, ela era a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E quando, irmãos, de repente, foi descoberto, que dentro dessa pedra, no interior dessa pedra, tinha ouro. E eu via que aquilo começou a ser reconhecido, As pessoas passaram a saber, passaram a conhecer e começaram a vir até essa rocha, até essa pedra, e começava ali a observar, começava a vir pessoas visitar aquele local, pelo fato de saber que naquela grande rocha, aquela grande pedra, havia ouro ali dentro. Ficou uma coisa, assim, vamos dizer, conhecida, uma coisa, divulgou assim, de tal forma que as pessoas começou a vir, irmãos, querer ver. E ali eu contemplei pessoas de outro ministério, contemplei pastor, contemplei esposa de pastores, contemplei jovens de outros ministérios, E eu via que essas pessoas vinham também, E eu ali observando tudo aquilo ali, quando de repente eu via que uma mulher estava com uma maquininha na mão, e essa máquina que ela estava na mão era uma máquina que tinha uma certa precisão de detectar pedras preciosas dentro de rocha. E ali naquele momento eu via que o pastor Carlos Júnior, meu esposo, ele pegava, aquela maquininha das mãos daquela mulher e ele começava a mirar em direção àquela rocha, caminhava, observava, e quando de repente aquela maquinazinha começava a ficar pitando. E chegou um momento exato que a maquinazinha detectou o local exato que tinha a pedra de ouro. E naquele momento saía tipo um flex, um flex, vamos dizer, como se fosse um laser, que esse flex, assim, os irmãos entendem, meio que transparente, E aí detectava dentro da rocha e imediatamente também a maquininha disparava, dando ali aquela certeza que realmente dentro daquela pedra havia uma pedra de ouro. Dentro daquela rocha, aquela rocha que simbolizava, que não simbolizava, mas aquela rocha no sonho era a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E dentro daquela rocha que tinha a pedra de ouro, e também foi detectado realmente ali aglomerado de pessoas observando todo aquele cenário, todo aquele ocorrido, Cooperadora Miriam, os irmãos refletir, Às vezes tem irmão que possa não estar entendendo direito, Então, pelo que eu entendi, a irmã viu, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, não o templo, não as cadeiras, as paredes, mas viu a igreja como uma rocha, Sim. E ali,
Sabemos que a palavra diz, né, que nós temos que edificar a nossa casa na rocha, né, que é Cristo, que é a palavra, né. Então nós entendemos que a igreja PFD nessa visão representa a rocha, né, representa a palavra de Deus na terra, né, a doutrina de Deus na terra, né, e Jesus Cristo também na terra, que é a rocha, né, é a pedra, né. Então, né, e dentro, né, foi confirmada ali, né, aquele aparelho, né, aquela maquininha que detecta o ouro, e realmente foi comprovado, né, que havia mesmo ouro, coisa preciosa ali dentro daquela rocha, dentro da igreja, nos simbolizando, né, a IPFD, né, e que mistério tremendo, né, vocês estão entendendo, meus amados irmãos, né, que a igreja pentecostal do Filho de Deus, como Deus mostrou para a cooperadora Miriam, representa uma rocha aqui na terra, representa Cristo, representa a palavra, representa a doutrina de Jesus Cristo aqui na terra, né? E foi comprovado ali, né, pela aquela maquininha que realmente tem algo precioso, né, no interior da igreja pentecostal do Filho de Deus. E que é esse algo precioso? É a palavra verdadeira, é a doutrina de Jesus, é Jesus que está conosco, né? Que coisa tremenda. Relata mais para os irmãos aí, continua a visão. Amém. Então é verdade, né, Pastor Carlos Júnior? Jesus é o maior tesouro dentro de nós, né? Dentro da vida do cristão, Jesus é a maior preciosidade, ou seja, mas não é todos, né, que se diz cristão que tem essa preciosidade dentro de si. Tem muitos que é cristão, que confessa, né, que é pastor, que é membro, que é obreiro, que é isso, que é tal. Porém, irmãos, isso não é comprovado se a pessoa não obedecer à doutrina de Cristo verdadeiramente. Então, só tem essa certeza se a pessoa estiver firme em Cristo, na doutrina do Senhor Jesus. Aí sim, essa preciosidade é garantida dentro de nós. Essa preciosidade é Jesus, né? A presença de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, né? Então vamos ficar firmes na palavra, irmãos. A visão foi essa, né? Eu vi essa grande pedra, que essa pedra, por sua vez, não era uma pedra, não era uma rocha em si, mas era a igreja pentecostal do Filho de Deus. Assim eu vi, né, no sonho que eu tive. E após isso, né, foi algo reconhecido por muitas pessoas, né, na terra, que dentro dessa pedra tinha esse ouro, e isso chamou a atenção e atraiu muitas pessoas, né? Então o que nós temos dentro de nós é como, né, Pedro, né, falou: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Então a gente tem o que é mais importante, que é a prata, que é o ouro fisicamente na terra, né, irmãos? Nós temos a presença de Deus, e a presença de Deus pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer. Pode fazer aquilo que pode, né, não estar no alcance do homem, aquilo que é impossível aos homens. Mas Deus, ele tem o poder de fazer todas as coisas, né? Tá vendo aí, amados e queridos ouvintes, né? Deus mostrando, né, também que a igreja pentecostal do Filho de Deus, ela vai ser reconhecida por muitos, né? Ela vai ser reconhecida por muitos, né? E muitos virão, né? E Deus vai fazer essa igreja ainda mais conhecida no Brasil e no mundo. Deus abençoe cooperadora Miriam por esse maravilhoso testemunho, essa visão que Deus lhe concedeu. E a irmã está com a oportunidade aí para despedir dos ouvintes. Amém. Então que Deus venha abençoar a todos os irmãos e ouvintes que nos escutam, né? Fiquem todos na paz do Senhor, e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a vida de cada um. Amém, cooperadora Miriam, Deus abençoe. É isso aí, queridos amados ouvintes, Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem neste momento, né? E que Deus, ele possa cada dia mais dar o crescimento a esta obra, enviar as almas. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.